Quero que os irmãos imaginem a seguinte cena. Uma pessoa está no leito de hospital, numa fase terminal, e alguém chega, assume o lugar daquela pessoa, consequentemente morre, e a pessoa sai dali com a saúde daquele que o assumiu, o seu lugar, e posteriormente ele sabe notícia que aquela pessoa que morreu foi ressuscitada. O que você faria para encontrar com essa pessoa, para agradecer? Afinal de contas, ele morreu a tua morte e você viveu a vida dele. Digo isso, irmãos, porque eu tremo na presença de Deus ao cantar música como essas, anterior, penúltima música. Diz que o sacrifício de Cristo levou todas as minhas aflições e dores na cruz. E eu acabei de cantar com meus irmãos, dizendo que vou renunciar tudo para estar ao lado dele. Nós vamos ouvir agora a mensagem da parte de Deus. E a minha reflexão, meus irmãos, é justamente pensar nisso. O que eu tenho feito, irmãos? Eu tenho renunciado para estar ao lado daquele que me tirou do leito de um hospital, numa fase terminal, e morreu a minha morte. E eu sei que ele está vivo. E o que eu tenho feito para estar ao lado dele? O que eu tenho renunciado? Quero convidar o presbítero Luciano, que nos trará a palavra nessa noite. Pedir a máxima atenção dos irmãos, porque é Deus que vai falar. As crianças vão permanecer aqui, né? Não tem classe. Então vamos ouvir muito atentamente aquilo que Deus tem nos falar nessa hora. Irmãos, a gente vem estudando há algum tempo o livro de Deuteronômio, capítulo 4 de Deuteronômio. Eu gostaria de mais uma vez que a gente abrisse nossas Bíblias novamente em Deuteronômio, no capítulo 4. Acho que esse capítulo traz muitas lições para as nossas vidas. Nós já aprendemos muito com ele, com esse capítulo. Vamos ver se a gente aprende ainda mais alguma coisa sobre este capítulo. Eu vou ler agora dos versos 25 a 40. Nós já estudamos até o versículo 24. Vamos ver agora do versos 25 a 40. Deuteronômio, capítulo 4, versos 25 a 40, eu vou ler, os irmãos acompanham atentamente em suas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor: Quando, pois, gerardes filhos e filhos dos filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e fizestes mal aos olhos do Senhor teu Deus, para o provocar a ira, hoje tomo por testemunha contra vós outros os céus e a terra, que com efeito perecereis imediatamente da terra qual, passado o Jordão, ides possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes serei de todo destruídos. O Senhor vos espalhará entre os povos, e restarei poucos em número, entre as gentes aonde o Senhor vos conduzirá. Lá servireis a deuses que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. De lá buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia e todas essas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra,
desde uma extremidade do céu até a outra. Se sucedeu jamais coisa tamanha como esta, ou se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus no meio do fogo, como tu a ouviste ficando vivo, ou se um Deus intentou tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais, com milagres, com peleja e com mão poderosa e com braço estendido, e com grandes espantos, segundo tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nem o outro há senão Ele. Dos céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o grande fogo, e no meio do fogo ouviste as suas palavras, porquanto amou teus pais e escolheu a sua descendência depois deles, e te tirou do Egito, Ele mesmo presente com a sua grande força, para lançar adiante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na sua terra e te dar por herança, como hoje se vê. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. Irmãos, como eu disse, tem muitas lições neste capítulo 4 de Deuteronômio. Nós vamos recapitular um pouco daquilo que eu já falei, para a gente entrar propriamente dito nos versos que eu li agora. Como eu já disse, o livro de Deuteronômio ele foi escrito como forma de repetição de leis, dos estatutos de Deus para aquele povo, para relembrar o povo das leis de Deus, porque eles haviam saído do Egito, caminhando para a terra prometida, um tempo que duraria cerca de 3 meses, levou 40 anos, por causa do pecado do povo, levou todo este tempo, e isso talvez tenha feito com que o povo se esquecesse de algumas histórias, e uma nova geração surgiu. Então Moisés precisava relembrar este povo acerca dos estatutos do Senhor, acerca da lei de Deus. Um povo que havia saído do Egito e tinha visto maravilhas acontecer, mas agora estavam desacreditados. E Moisés precisava então lembrar o povo dos estatutos de Deus. E o povo estava em caminho à terra prometida. Já estava próximo da terra prometida. E eles precisavam então lembrar do que Deus havia feito. Assim como nós, irmãos, nós estamos em caminho, na esperança de chegarmos ao céu. É essa a nossa esperança. E Moisés falava a Israel assim como pode falar conosco. E para chegar ao céu precisamos lembrar dos estatutos de Deus. E muitas vezes nós podemos estar próximo dos céus e se esquecer da lei de Deus. Assim como este povo estava próximo da terra prometida, precisava lembrar dos estatutos de Deus. É por isso que nós estamos na igreja. E eu disse na pregação passada, e nós estamos aqui para relembrar os estatutos de Deus. Nós não viemos à igreja com o pensamento de ouvir coisa nova. Nós estamos na igreja para ouvir a mesma coisa de novo. Não são novas revelações. Não, a Bíblia já foi escrita há muitos anos. E quando a gente vem para a igreja é para ouvir a mesma coisa novamente, para lembrar dos estatutos de Deus, porque nós estamos caminhando para a terra prometida também. E Moisés aqui, para esta nova geração que se formou durante esses 40 anos no deserto, ele lembrou ao povo tudo que havia ocorrido e os estatutos de Deus. Moisés mesmo não entraria na terra, mas ele resolveu então preparar um povo para que entrasse na terra prometida. E ele faz duras advertências a esse povo. E a ênfase deste capítulo 4
é exatamente mostrar a missão de Israel. Ao entrar na terra prometida, Israel deveria ser luz para as nações, para os outros povos que ali habitavam. Assim como nossa missão hoje também é sermos luz aonde quer que a gente esteja. Nós precisamos refletir essa luz aos povos. Então, irmãos, no início do capítulo, Moisés chama a atenção do povo para obedecer os estatutos, para lembrar dos estatutos de Deus. E ele escreve exatamente Deuteronômio para fazer essa lembrança ao povo, uma repetição das leis, dizendo que o povo não poderia se desviar das leis de Deus, porque a lei de Deus traz vida, e a desobediência à lei de Deus traz morte. E ele cita um caso aqui, nós vimos um caso de Baal Peor, neste capítulo 4, quando o povo abandonou a lei de Deus, adorando a deuses estranhos, e Deus ordenou o enforcamento e a morte de muita gente, morrendo ali 24 mil pessoas. E a desobediência à lei de Deus trouxe morte. Então Moisés está lembrando ao povo que o povo precisava obedecer à lei de Deus, porque isso traz vida. E a desobediência à lei de Deus traz morte. Vimos também que a sociedade atual, ela tem se afastado também da lei de Deus. Como a nossa sociedade tem se afastado, a gente vê isso todos os dias. Uma sociedade corrompida que quer viver do jeito que quiser, sem dar satisfação a Deus, que se esquecem da Bíblia, tem tirado a Bíblia das escolas, tem se esquecido da palavra de Deus. E nossa sociedade tem sofrido muito com isso, com essas escolhas erradas que vem enfrentando dia após dia. Filhos que não obedecem aos pais, a doutrina do importante é ser feliz, mesmo que peque, faça qualquer coisa que seja. Mas a doutrina do importante é ser feliz, o que impera no mundo de hoje. E a sociedade tem sofrido muito por causa disso. E às vezes querem culpar a Deus, quando se esquecem de Deus e dizem para que Deus não olhe para elas, não tome conta de suas vidas, porque querem viver de qualquer forma. Mas quando a coisa aperta, querem culpar a Deus por causa das escolhas que fizeram no passado. E nossa sociedade tem sido entregue a abismo cada vez maior. Depois nós vimos que Israel deveria obedecer à lei, porque fazendo isso, os outros povos iam olhar para Israel, iriam elogiar Israel, iriam dizer que Israel seria uma nação sábia, inteligente, um povo sábio e inteligente, porque obedecia a lei de Deus. E eu disse aqui que, segundo Moisés, a maior pregação do Evangelho é a obediência à palavra de Deus. Nós podemos observar nesse capítulo 4 que a maior pregação do Evangelho é obedecer à lei de Deus. Porque quando você obedece à lei de Deus, aonde você está, no seu colégio, no trabalho, sendo fiel a Deus, sendo íntegro, honrando o seu emprego, não se corrompendo, não roubando tempo, enganando o patrão. Quando você é um homem íntegro, uma mulher íntegra, de caráter, e obedece à lei de Deus, você está pregando o Evangelho. E o que Moisés diz aqui é que se o povo obedecesse à lei de Deus, essa seria a maior pregação do Evangelho.
talvez a gente não tenha visto tantas conversões, porque muita gente prega o que não vive. As pessoas pregam o que não vivem. Se o povo obedecesse à lei de Deus, seria uma pregação para os povos. Depois nós vimos que Moisés adverte o povo na entrada da terra prometida, porque era um povo idólatra, para ele fugir da idolatria. Faz sérias advertências. E o texto que lemos, ele começa com Moisés fazendo também uma advertência ao povo, continuando na advertência, mas parecendo uma previsão do que aconteceria. E dos versos 25 a 28 a gente vê Moisés falando uma advertência ao povo, mas ao mesmo tempo sabendo que o povo iria pecar. Como Moisés estava desacreditado daquele povo. E às vezes a gente também tem esse descrédito, muitas vezes com um filho, com um colega de trabalho, e a gente faz uma advertência, mas sabendo que a pessoa vai errar. E Moisés faz essa advertência já prevendo que o povo de Israel erraria e cairia. E essa queda traria sérias consequências. Um povo que seria dividido, e traria sérias consequências, porque o pecado traz consequências. E por isso, quando estamos prestes a pecar, a gente precisa tomar muito cuidado, pensar no que Deus pode fazer conosco. Porque o pecado traz consequências e punições severas de Deus. E Moisés aqui, ele toma duas testemunhas dessa queda do povo. Que seria exatamente os céus e a terra. Então não dava para ir para lugar nenhum, né? Porque os céus e a terra estão em todo lugar. Se entrasse no quarto, estava lá a terra. Fosse qualquer lugar, essas testemunhas estariam. Então não tinham como fugir da presença de Deus. E Moisés toma essas duas testemunhas e diz que o povo vai cair. Um povo que deveria ser luz às nações iria cair. Mas, irmãos, o que é mais interessante nesse texto, e o que é fundamental nesse texto, é exatamente que Deus é fiel. Por mais que a gente seja infiel, por mais falhos que somos, pecadores que somos, esquecemos da lei de Deus, caímos em tentações, Deus não se esquece de nós. Veja o verso 30 e 31, quando Moisés fala: quando estiveres em angústia e todas essas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem te esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Deus é Deus de misericórdia. E graças a Deus por isso, porque por mais que nós sejamos falhos, por mais que descumpramos a lei de Deus, vez por outra caímos, e isso não pode ser motivo para pecarmos, não pode ser razão para pecarmos a misericórdia de Deus. Pelo contrário, o pecado tem que trazer nojo para as nossas vidas, amargura, saber que Deus não nos desamparará. Deus não se esquece de nós. Isto é maravilhoso, é a promessa maravilhosa de Deus. É isso que nós devemos nos apegar. Muitas vezes caímos, estamos tristes, achando que estamos sozinhos.
nós devemos olhar para o que Moisés disse, que Deus não te desampara, porque Deus é um Deus misericordioso. Deus exige apenas resposta de fé e arrependimento. Deus exige o nosso arrependimento, porque nós quebramos a aliança. E Deus disse que fez uma aliança com nossos pais antepassados, e Ele nunca quebrará essa aliança. Antes da fundação do mundo, antes de você nascer, Deus já escolheu. E já disse para você que não te desampararia em nenhum momento. Porque Ele não quebra a sua aliança. Não é porque somos bonzinhos, não. Mas é porque Deus é misericordioso e não quebra a sua aliança. Por mais que a gente quebre, Deus jamais vai quebrar a sua aliança. Aí depois o texto continua, e Moisés então vai falar do grande poder de Deus. E ele faz uma pergunta ao povo, no verso 32, exaltando o poder de Deus. Agora, pois, pergunta aos tempos passados, que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tamanha como esta, ou se ouviu coisa como esta. Então ele pergunta ao povo de Israel se eles já viram alguma coisa desse tipo. Deus é um Deus todo-poderoso, e não há outro como Ele. E Ele quer mostrar exatamente isso ao povo. O grande poder de Deus. E como o povo de Israel era abençoado por isso. Essa bênção de ser desse Deus todo-poderoso. No verso 33 ele continua: ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus no meio do fogo, como tu a ouviste ficando vivo. A gente sabia que Deus falava com o povo diretamente através do fogo, falava com aquele povo de Israel, e pela santidade de Deus eles continuavam vivos pela misericórdia de Deus, porque Deus é um Deus santo, zeloso e fogo que consome. E eles sabiam que era perigoso estar na presença de Deus. O grande profeta Isaías, quando viu a santidade de Deus e presenciou a santidade de Deus, ele disse que estava perdido. Ai de mim, porque sou pecador, disse o grande profeta Isaías, porque ele estava diante da presença de Deus. E este povo de Israel estava diante da presença de Deus, era um povo que Deus falava com eles. Então, o grande privilégio que este povo tinha. Moisés continua levantando, falando do grande poder de Deus, no verso 34. Ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais, com milagres, com peleja, com mão poderosa, com braço estendido, com grandes espantos, segundo tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. Vejam todas essas coisas que o povo tinha presenciado. A mão poderosa de Deus. Tudo que Deus tinha feito no Egito ainda não era suficiente para aquele povo. E a mão poderosa de Deus havia se realizado tantos milagres, pelejas, um braço estendido, espantos ao povo. Mas o povo era um povo corrupto. Um povo que Moisés faz a advertência sabendo que eles iriam cair. Porque o povo, ao invés de adorar o Criador, prefere adorar a criatura. E ele diz aqui: adora a Deus feito por mãos de homens,
de barro, de pedra, que não ouvem, não cheiram. E assim como nosso povo de hoje, grande idolatria que acontece nos nossos dias. Um povo duro de coração, porque prefere adorar as imagens, as coisas que não podem falar, prefere adorar homens que é tido como santos, deuses, do que adorar a Deus que fez todas essas coisas. Israel cairia também, assim como o povo de hoje cai na idolatria. E Moisés pergunta: nenhum Deus jamais fez todas essas coisas. Então nós temos o privilégio de ser filhos de Deus, escolhidos por Deus. Nosso grande diferencial é exatamente porque Deus fala conosco através da sua palavra. E porque Deus nos escolheu para ser seu povo. Esse é o nosso grande diferencial. E já nos últimos versos do texto que nós lemos, interessante que Moisés vai dar aqui uma receita de longevidade. Acho que todos nós gostamos, queremos viver muito. Nós queremos viver muito tempo e fazemos de tudo para isso. Às vezes a gente tem um bocado de remédio em casa. Não é, Cristiane? Remédio. A gente, às vezes, começa a comer algumas folhas. Não é, Felipe? Folha. Porque a gente quer viver mais. Deixa de tomar refrigerante, não é, Kelson? É porque a gente quer viver mais. Tudo isso porque a gente quer viver mais. Quem não quer acrescentar aos dias, né? Mas está aqui a receita. Moisés dando a receita também. Não é para deixar de fazer essas coisas não, né, irmãos? É para a gente comer nossas folhas, tomar o remédio. Mas está aqui também a receita de longevidade de Moisés. E ele diz no verso 40: guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti, a teus filhos depois de ti, e para que prolongue os dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá para todos sempre. Então Moisés dá aqui a receita de longevidade. Nós queremos viver muito tempo, obedecer a lei de Deus. E isso é muito claro, que quando a gente desobedece a lei de Deus, tudo fica mais propício a situações que possam levar à nossa morte. Obedecer a lei de Deus para prolongar os nossos dias na terra. Mas então eu quero concluir. E assim eu encerro todo o capítulo 4. E este capítulo, ele quer mostrar que Israel deveria ser luz para as nações. Israel não sairia do mundo, mas estaria no mundo para ser luz. Assim como nós não vamos sair do mundo, mas nós devemos ser luz para os povos. E a obediência de Israel iria mostrar isso. A maior pregação de Israel era obedecer a lei de Deus. E talvez ele tenha falhado porque não obedecia a lei de Deus. E talvez muita gente não se converteu por causa disso. Assim como hoje, o fato do Brasil ter tantos evangélicos não tem se refletido
numa pregação verdadeira e numa conversão real. Exatamente porque o povo desobedece à lei de Deus e pregam o que não vivem. Então a missão tem muito a ver com o que Deus pode fazer por nossas vidas. Israel deveria ser luz, assim como nós hoje precisamos ser luz para os povos. Somos instrumentos de Deus para ganhar outras vidas. Que nós possamos também nunca esquecer dos estatutos de Deus. Nunca, irmãos. Porque isso trará vida, trará longevidade para nós e para nossos filhos. E Deus não nos desampara. Que Deus possa nos abençoar e fazer entender a sua palavra, para que possamos praticar todos os dias de nossa vida. Amém.